Muito bem, meus queridos alunos, estou aqui de volta, certo? Eu sou o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia, e vou trazer algo muito importante nesta aula. Esta é a nossa aula de número 21, revisão e avaliação. Muito bem, alunos, vamos lá então à aula de revisão e avaliação. Muito bem, pessoal, então vamos aqui ao início da nossa aula, né? Esta é a nossa aula e vamos lá, vamos começar aqui revisando aqui o conteúdo de igualdade matemática. Vocês viram isso ao longo da nossa unidade, né? Mas enfim, quando falamos de igualdade matemática, né, nós estamos falando daqui, nós temos uma igualdade e nos dois lados da igualdade os valores devem ser iguais, tá bom? Então, ó, em uma igualdade matemática, os dois lados representam o mesmo valor. Quer dizer que, se adicionarmos ou subtrairmos o mesmo número em ambos os lados da igualdade, ela se mantém. Se multiplicarmos ou dividirmos ambos os lados da igualdade pelo mesmo número, claro, diferente de zero, ela se mantém. Essa aí é a definição. Imagina só que você tem aqui um número, vou colocar aqui um exemplo para você. Nós temos aqui o número 20, e por ser uma igualdade, o outro membro deve ser igual a 20, certo? Se você tirar um valor, retirar um valor de um lado, que nós chamamos de membro aqui na operação matemática, obrigatoriamente você tem que retirar o mesmo valor do outro lado, e fazendo isso, a propriedade da igualdade garante que essa igualdade se mantém. Tipo assim, ó, se você tirar 5 desse lado, tirar 5 do outro lado, perceba que no primeiro membro nós ficaremos com 15, e no segundo membro também vamos ficar com 15. Isso é uma propriedade matemática, que garante essas condições. Mas se você multiplicar ou dividir, vai acontecer a mesma coisa? Vai também acontecer a mesma coisa. Só para ficar bem claro, vamos pensar aqui, se eu multiplicar o número, imagina que eu tenho aqui uma igualdade, 2 igual a 2. Se eu multiplicar um lado por 3 e o outro lado por 3 também, ó, a igualdade vai se manter. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 3 é 6. Se dividir também vai acontecer a mesma situação, a mesma coisa. A igualdade se tornará sempre verdadeira, desde que tudo que a gente faça de um lado, faça do outro lado. Tudo bem? Bom, dito isto, vamos um exemplo aqui. Vem comigo aqui, ó. Um certo número adicionado a 15 é igual a 22. Que número é esse? Bom, olha aqui, alunos. Um certo número. Não sei quem é esse número. Posso representar esse número por qualquer letra, qualquer símbolo, tá bom? Posso representá-lo pela letra X? Posso. Posso representar também por uma letra Y? Posso. Por uma letra A? Também. Posso representar por um quadradinho, que vai indicar um termo desconhecido? Também, tá bom? Pode usar qualquer símbolo de tal maneira que você tenha a percepção que esse símbolo vai estar representando um termo desconhecido. Beleza? Bom, então vamos à nossa situação. Nós temos um certo número adicionado a 15 é igual a 22. Que número é esse? Como não conhecemos, vamos chamá-lo de x. Ó. Isso aqui foi uma opção, tá bom? Vamos chamar de x. Vamos lá. Chamamos esse número de x. Então nós temos um número, olha a ideia, pessoal. Um número adicionado, olha só, adicionado quer dizer mais, tá bom? Ou um número mais 15 igual a 22. Ó. Presta atenção que nós traduzimos aqui o texto em forma de uma linguagem matemática aqui, ó. Tá legal? Foi isso que nós fizemos. Então, agora a gente vai ter que descobrir o valor desse termo desconhecido, que nós chamamos ele de x, tá bom? E aí, para fazer isso, nós vamos adicionar em um lado, ou subtrair, de tal maneira que a nossa ideia é deixar o x sozinho no primeiro membro, tá bom? Essa é a ideia. Então, nós vamos escolher uma maneira de tal forma que esse 15, ó, deixe de existir no primeiro membro. Quer dizer, para ele deixar de existir, ó, nós vamos ter que subtrair 15, porque há de você concordar que ao subtrair 15, ó, nós vamos ter uma operação aqui, ó, 15 menos 15, que é igual a zero.
E aí, pensando assim, ó, nós vamos então conseguir com que o valor do termo desconhecido, que é exatamente o x, ele vai ficar sozinho no primeiro membro. Isso vai nos ajudar a descobrir o valor do termo desconhecido, tá bom? De quem é o valor desse certo número que nós estamos procurando. Então, ó, presta atenção para tu não errar, tá bom? Ó, vou tirar 15 de um lado, vou tirar 15 desse lado, tenho que também retirar 15 do outro. Isso porque a propriedade diz que tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro para que a igualdade se mantenha. Então, 15 menos 15, pessoal, isso aqui dá zero, tá bom? 15 menos 15 dá zero. Ficamos apenas com x aqui no primeiro membro. Agora a gente vai fazer 22 menos 15. E aí, 22 menos 15 é 7. E aí a gente acabou descobrindo que x é 7. O que nós descobrimos, na verdade, ó, que um certo número que nós não sabíamos quanto que era, que nós representamos pela letra x, o valor dele é 7. Tudo bem? Vamos continuar porque eu tenho mais um exemplo aqui, ainda sobre essa ideia de igualdade aí. Que número deve ser colocado no lugar do retângulo para que cada lado da igualdade tenha o mesmo valor? Aí, pessoal, tem que lembrar ó, que tudo que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado, tá bom? Se eu adicionar de um lado, eu também tenho que adicionar do outro. Se eu subtrair de um lado, também eu tenho que subtrair do outro. Tá legal? Tem que cumprir este princípio, que é a definição de igualdade matemática, tá bom? E aí, vamos à nossa questão, como vai ficar. Vejam aqui, ó. Eu tenho 30 mais 18 no primeiro membro. Aqui nós temos 30 mais 18. E no segundo membro nós temos um termo desconhecido mais 7. Fazendo a conta, 30 mais 18, a resposta desse lado dá 48. Beleza? O que nós fizemos desse lado? 30 mais 18, nós adicionamos, não foi? Então pensa aqui comigo. O primeiro membro, obrigatoriamente, deve ser igual a 48. Quanto vale aqui o nosso termo desconhecido, nosso quadradinho, melhor, nosso retângulo, para que esse membro aqui, ó, também seja igual a 48? Ah, então a resposta será 41. Por quê? 41 mais 7 é igual a 48. Tudo bem? Espero que você tenha compreendido. Preciso, só recapitulando aqui, eu preciso que o primeiro membro seja exatamente igual ao outro membro, porque nós temos aqui um sinal de igualdade. Nós somamos o que nós tínhamos no primeiro membro, obtemos então 48. E se nosso primeiro membro é 48, obrigatoriamente, o segundo membro também tem que ser igual a 48. E aí você pensa, qual número substitua o retângulo aqui, qual o número desconhecido, né, de tal maneira que a gente consiga que o primeiro membro seja igual ao segundo. Aí você percebeu que a resposta é 41. Por quê? Porque 41 mais 7 é igual a 48. Então, resolvendo a nossa questão, vamos colocar aqui a resposta aqui. A resposta do retângulo, que é o nosso termo desconhecido, é igual a 41. Beleza? Marca bem o que o professor falou aí, que é para você não errar as questões aí, que você ainda irá fazer aí ao longo da sua avaliação, ao longo da sua vida acadêmica, tá bom? Bom, vamos continuar aqui a nossa revisão, porque tem mais um tema que foi muito importante que nós abordamos ao longo da nossa unidade, e aí que é o tema que é sobre medida de comprimento. Falando aqui, né, das medidas de comprimento, já sabemos que a medida, a unidade padrão de comprimento é o metro, tá legal? É o metro. E aí temos aí, a partir do metro, nós temos as medidas que são ditas como maiores do que o metro e as medidas que são ditas como menores do que o metro, tá bom? Maiores do que o metro, eu estou falando aqui de quilômetro, hectômetro e decâmetro, e menores do que o metro, nós estamos falando de decímetro, centímetro e milímetro. Tá legal? E aí, meus alunos, durante as nossas aulas eu frisei com você a questão de você ter a percepção do tamanho, da distância, o que equivale a um decâmetro, o que equivale a um hectômetro, o que equivale a um quilômetro, tá legal? E aí, temos aí as informações aqui na nossa tabela, que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, tá legal? 1 hectômetro equivale a 100 metros e 1 decâmetro equivale a 10 metros, tudo bem?
se nós fizermos a associação dessas medidas a um campo de futebol, aquele campo oficial de futebol, podemos pensar da seguinte maneira: 10 metros é o tamanho ali aquele segmento em frente à área de um goleiro, os 100 metros, que quer dizer 1 hectômetro, quer dizer o tamanho do campo de futebol, é o comprimento de um campo de futebol, tá bom? Então é importante você ter essa percepção do que tamanho é, o que é um hectômetro. Então, um hectômetro, ele é aproximadamente o comprimento de um campo de futebol, tá legal? Então, continuando nosso conteúdo, nós falamos aí também das unidades de medida que são menores do que o metro, que é o decímetro, centímetro e o milímetro. E aí vale frisar que é representado por decímetro por dm, que ele equivale a 0,1 metro, que é a 10ª parte de um metro. Entendeu? Sim, 10ª parte de um metro. É um metro dividido em 10 e tomamos uma parte. Aí nós temos o centímetro, nós representamos por cm, que equivale a 0,1 metro, que é igual a 1 metro dividido em 100 partes, representamos uma parte, quer dizer 0,1. E por último, o milímetro, representamos por mm, e o valor dele é 0,001 metros, certo? Que é a mesma coisa que a gente pensar em 1 metro dividido em 1000 partes, e dessas 1000 partes nós representarmos uma parte, a parte bem pequena, né? Essa parte é o que nós chamamos de milímetro. Beleza? Bom, pessoal, após nós lembrarmos aí, né, sobre as unidades de medida de comprimento e quais os seus respectivos valores em relação ao metro, vamos agora resolver uma situação contextualizada, uma situação problema, usando aí esse conhecimento. Vamos lá. Temos aí, ó, suponha que a distância de sua casa até a escola seja de 4.000 metros. Quantos quilômetros você percorrerá por dia para ir e voltar da escola? Pensa aqui comigo assim, ó. Suponha que a distância da sua casa seja de 4.000 metros, um dado importante no problema, vamos marcar. Quantos quilômetros, que é a resposta em quilômetro, você percorre por dia para ir e voltar? Quer dizer que você vai fazer essa viagem 2 vezes, tá legal? E aí, dito isto, né, quantos quilômetros então você percorre por dia? Então vamos pensar assim, ó, para a gente resolver esse problema. Pensar da seguinte maneira: uma viagem, olha só, para você ir, você vai percorrer 4.000 metros, certo? Aí você vai ter que voltar. E na volta, você também vai percorrer 4.000 metros, porque a gente está fazendo uma suposição que você vai e volta pelo mesmo caminho, né? Certo? Então, você foi, gastou 4.000, voltou mais 4.000. Então, via de regra, você percorreu, né, na verdade, aí, 8.000 metros, tudo bem? Em outras palavras, nós dizemos que, como são 2 viagens, a gente faz 2 vezes 4.000 metros, beleza? Vai ficar assim, observa aqui na cartela. Como é para ir e voltar, então você deu, na verdade, 2 viagens. E vamos multiplicar pela distância de uma viagem, a gente já sabe que é 4.000 metros. Então, 4.000 metros. Fazendo essa conta, bem tranquilão, olha só o que o professor faz. 2 vezes 4, 8. E aí eu conto os 0. 1, 2, 3. Acrescenta a quantidade de 0 que nós contamos. 3. E acrescentamos a unidade. Beleza? Então, você percorreu 8.000 metros. Tudo bem? Bom, mas ele quer a resposta em quilômetro, e você aprendeu que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. E aí, pessoal, para você ter a resposta, você vai fazer o seguinte, ó. Para a resposta estar em quilômetro, você vai pegar, ó, 8.000 metros e vai dividir por 1.000, porque você sabe que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, tá bom? Fazendo a divisão de 8.000 por 1.000, você vai ter, é só cortar os 0, não é nem para a gente fazer muito cálculo, ó. Corta os 0, aí 8 dividido por 1, 8. E a resposta vai estar saindo em quilômetro, porque nós estamos dividindo metro, a distância em metro, por 1.000. E aí nós estamos transformando a nossa distância para quilômetros. Tudo bem? Beleza. Dito isto, nós também abordamos na nossa aula um conteúdo que foi muito bacana, que foi
o conteúdo de noções primitivas de ponto, reta e plano. A gente abordou esse conteúdo. E aí você aprendeu uma coisa muito legal, né, que um ponto não tem dimensão, um ponto não tem tamanho, ele é uma luzinha no espaço, né? Tipo uma estrela no espaço nos dá a ideia de ponto, né? Porém, um ponto ele é uma representação em um plano cartesiano. Você aprendeu sobre isso. Aprendeu também sobre retas, que uma reta é formada por infinitos pontos, e também aprendeu sobre o plano. E aí, vamos aqui dar foco aqui em uma parte do nosso conteúdo que temos aqui, ó. Olha aqui. Em um polígono, cada vértice pode ser considerado como um ponto. Tá legal? E aí, pessoal, você deve lembrar que ao longo da nossa aula, que esses pontos, que estão ali representados num plano cartesiano, que é o que nós temos aqui, ó, um plano cartesiano, nós temos aqui um eixo horizontal e um eixo vertical, esses pontos eles têm endereço. Olha que coisa legal. Apesar de nós sabermos que ele é uma ideia intuitiva na geometria, né, ele é uma ideia intuitiva, mas ele tem endereço. E aí, se você olhar para cá, como eu poderia dizer, citar o endereço dos pontos, ó, o ponto A, ele é o ponto 3,4. Nós olhamos para cá, ó, 3, 4. Primeiro a gente fala o que está no valor da nossa reta que está na horizontal, e depois você fala o que está na vertical. Tudo bem? O ponto B, vamos falar aqui o ponto B, ó. O ponto B, ele é 1 e 1. O ponto C, 6 e 2. Olha aqui, ó. Primeiro eu vou falar o 6 e depois eu vou falar o 2, ó. Tá legal? Então ele é o ponto 6 e 2. E ainda temos ó, o ponto D, que ele está... Opa, vamos pegar o sinalizador, né? O ponto D, que ele está na direção do 8 ó, e na direção do 4. Tá legal? Então vamos dizer o endereço. É como nós estamos representando o endereço desses pontos, o ponto D. Então ele é o ponto 8,4. Beleza? Só lembrando, cada segmento vai nos dar a ideia aqui, ó. Cada segmento nos dá a ideia de um segmento de reta, cada segmento do polígono, cada aresta do polígono nos dá a ideia de um segmento de reta, e a parte de dentro ele nos dá a ideia de um plano, lembrando que o plano nós representamos por uma letra grega. Dessa vez eu vou representar aqui pelo alfa, tá bom? Beleza. Espero que você tenha relembrado esse conteúdo, um conteúdo muito bacana que nós abordamos ao longo da nossa aula. Agora eu vou relembrar aqui um pouquinho com você aplicações de gráficos, né, de conceitos matemáticos em gráfico. Acompanha comigo. Bom, temos lá. Leitura das informações de tabelas ou gráfico. Temos aí uma questão que diz assim, ó. O gráfico a seguir apresenta o número de produtos vendidos no mês de janeiro de 2023 em uma loja de roupa. Então vamos olhar para o gráfico. Temos aqui um gráfico de coluna, tá legal? Por que de coluna? Porque nós temos as colunas aqui, tá bom? Por isso o nome desse gráfico é um gráfico de coluna, tá legal? Cada coluna representa, ó, a quantidade de roupas que foi vendido, tá bom? Por isso nós temos aqui a legenda aqui explicando, tá bom? Então, vamos lá para a nossa pergunta. O que tem que responder, ó? Com base nos dados apresentados, determine o número de blusas e vestidos vendidos. Atenção, quer que você diga quantas blusas e quantos vestidos foram vendidos. Atenção, pessoal, não quer necessariamente até aqui que você some. Ele diz, olha, blusas e vestidos, quantos foram vendidos? Vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Vamos lá. Vamos analisar o gráfico. Olhando para o gráfico, quantas blusas foram vendidas? Ah, detalhe, ó. Fica atenção para cá, ó. Aqui nesse eixo, que é no eixo horizontal, está representado os tipos de roupas, tá legal? Blusas, saia, camisetas e vestido. E na horizontal está representado a quantidade que foi vendido, tudo bem? Então, olhando para o gráfico, podemos dizer que blusas, olha só onde está blusas, foram vendidos 30. Concorda comigo? Por quê? Olha onde a barrinha está, ó, exatamente na direção do 30, ó, tá bom? Então, blusas foram vendidos 30. A outra pergunta é sobre quantos vestidos foram vendidos. Bora olhar lá no nosso gráfico? Vestidos, ó. Vamos olhar para cá, para essa barrinha aqui, ó. Essa barra aqui, ó. Tem vestido, está aqui, a gente vai analisar bem aqui, ó. Olha a direção que o senhor está levando aqui, ó. Vestidos foram vendidos 20 vestidos. Tudo bem? Então,
A pergunta que ele queria que nós respondêssemos, com base nos dados abaixo, determine o número de blusas e vestidos vendidos. Poderíamos dizer, então, que foram vendidos 30 blusas e 20 vestidos. Se pensarmos em um total, nós poderíamos dizer, de somar blusas, vamos para a letra B, mais vestido, nós poderíamos fazer o seguinte cálculo, né? 30 mais 20, que é igual a 50. Então, o total de roupas vendidas, onde essas roupas são blusas e vestidos, foram um total de 50. Beleza? Bom, pessoal, continuando aqui, temos ainda uma questão que para a gente relembrar a ideia de volume, ó, medida do volume de um paralelepípedo. E aí, pessoal, para você calcular o volume de um paralelepípedo, basta você multiplicar as 3 dimensões. Simples assim, ó. Pega as dimensões e multiplique, assim como nós temos aqui na nossa cartela. 3 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 2 é 6, vezes 2, 12. Então, por isso, nós temos como resposta do volume deste sólido aqui, 12 centímetros cúbicos, tá bom? Centímetro, porque nós estamos aqui com a unidade de centímetro. Tudo bem? E aí tem também uma coisa importante para vocês observarem, que é a relação de capacidade. Pessoal, vocês viram ao longo das nossas aulas uma informação importante. Eu vou lembrar você agora, ó, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, é importante você saber. Outra informação importante, ó, 1 decímetro cúbico é igual a 1000 litros, associa, faça a relação das dimensões pela imagem. E temos também aqui 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Olha só, 1 ml é algo pequeno, tá bom? É como se fosse uma gota dessa seringa aí que nós temos aí na imagem, tá bom? Então, é importante você ter essa percepção de tamanho, o que equivale 1 ml, o que equivale 1 litro, ó, e o que equivale 1000 litros, tá legal? Olha a ideia pela imagem aí, uma caixa d'água grande aqui que nós temos, ela vai nos dar a ideia aí de 1000 litros. Tudo bem? Bom, dito isto, bora fazer uma questão aqui para a gente aplicar essa definição. Vejam só. Mateus está planejando escolher um tanque retangular para peixes em sua propriedade, conforme a imagem abaixo. Então, temos aqui a imagem de um paralelepípedo, tudo bem? Que é a ideia do tanque que Mateus está construindo. Com as seguintes dimensões, ó, 8 metros, 20 metros, 3 metros. Tudo bem? Ele gostaria de saber quantos litros de água, quanto de água em litro será necessário para enchê-lo. E aí, pessoal, nós vamos ter que calcular o volume desse recipiente, desse tanque, tá legal? E aí, eu falei para você que para calcular o volume, basta multiplicarmos as 3 dimensões. E olha só, o volume, a multiplicação das 3 dimensões. E por ser uma multiplicação, não tão importante, importante mesmo você utilizar a mesma ordem da multiplicação, porque você já sabe que uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. O importante é você sempre multiplicar largura, comprimento e altura, tá bom? As dimensões do sólido geométrico que você tem, beleza? Então, dito isto, veja como vai ficar aqui o nosso cálculo. Comprimento vezes largura vezes altura, volume igual a 3 metros vezes 8 metros vezes 6 metros. Fazendo esse cálculo, 3 vezes 8, 24, vezes 6, a resposta é 144 metros cúbicos. Aí você deve me perguntar, professor, terminou de responder a questão? Diga você que não, tá bom? Por quê? Porque a resposta da questão, ele quer que dê a resposta em litro. Tudo bem? Então, vamos fazer essa conversão de metro cúbico para litro. Mas você aprendeu que 1 metro cúbico, olha aí, ó, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, é só a gente fazer uma multiplicação do valor que nós temos multiplicado por 1000. Vai ficar da seguinte maneira, acompanhe. Bom, a nossa resposta aqui, o professor já mostrou para você que está aqui em metro cúbico. Agora, se nós teremos a resposta em litro, nós vamos fazer o seguinte, ó, 144 vezes 1000. Por que 1000? Porque nós sabemos que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Beleza? E aí, fazendo esse cálculo,
Vou fazer, ó, 144 vezes 1, tu coloca aqui, ó, 144. Aí você só acrescenta o zero, uma maneira prática de fazer multiplicação por 10, por 100, por 1000. Você só acrescenta o zero. Temos 1, 2, 3. Então, vamos ficar aqui com 144 mil litros. Beleza, pessoal? Bom, era isso que o professor tinha para trazer, né, nesta nossa aula de revisão. Espero que você tenha gostado, você tenha relembrado os conteúdos e eu fico por aqui.